Olá, estamos de volta com o nosso encontro semanal que traz para você as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Confira! Acusado de contrabandear gasolina da Venezuela é condenado pela Justiça Federal. Também vamos falar sobre a PEC da Bengala, a proposta de emenda constitucional que divide opiniões no Judiciário e no Legislativo. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. A grande disparidade de preços entre a gasolina vendida no Brasil e na Venezuela está contribuindo para o aumento do contrabando na fronteira entre os dois países em Roraima. A Venezuela é o 10º exportador mundial de petróleo e a gasolina é barata no país. Por isso, o contrabando de gasolina é um crime frequente na fronteira. Acompanhe decisão do tribunal que condenou um contrabandista que atuava na região. Boa Vista, a capital de Roraima, é uma grande opção para o turismo nacional e internacional. O estado faz fronteira com Santa Helena de Uairém, na Venezuela, e com a cidade de Bonfim, na Guiana Inglesa. A localização privilegiada e as belezas naturais, além do turismo, têm atraído um público interessado no comércio ilegal de mercadorias. E o contrabando vem se tornando uma das principais atividades da região. Na fronteira com Pacaraima, Santa Helena, é gasolina, tráfico de heroína, de cocaína, eletrodoméstico, pneu, bebidas. E na Guiana é mais problema de passaportes falsos. No depósito da Receita Federal em Boa Vista se encontra todo tipo de contrabando, bebidas, tênis falsificados e produtos eletrônicos. Mas a grande estrela deste comércio ilegal é o combustível. A gasolina pode ser comprada por brasileiros na Venezuela por menos de R$1, enquanto nos postos de Boa Vista, o litro de gasolina é vendido a R$ 3,52. No pátio da Receita Federal ficam vários carros que foram adulterados pelos contrabandistas. Um detalhe é que os bancos são retirados e o tanque é adulterado para carregar até 300 litros de gasolina. O motor é turbinado para, em casos de confronto, atingir grande velocidade, fugindo da polícia. Seguimos o caminho do contrabando. São 225 quilômetros até a fronteira com a Venezuela. Aqui as Pampas são as rainhas da estrada. São caminhonetes pequenas com tanques duplos adulterados. Verdadeiros carros-bombas, como demonstram as carcaças que encontramos na estrada. Malocas, assim são chamados os pequenos casebres de palha da reserva de São Marcos. Muitos destes locais são utilizados para armazenar combustível e drogas. Essas comunidades indígenas também sejam utilizadas ou como depositárias dessa grande quantidade de cocaína e agora de heroína que vem da Colômbia, depositárias dessa droga, ou sejam utilizadas como laboratório de refino ou até como ponto de apoio desses traficantes internacionais. Chegamos agora no posto aduaneiro no Brasil. Aqui são adquiridos os tickets de abastecimento de combustível, que serão entregues em Santa Helena, na Venezuela. Para evitar o contrabando, cada veículo pode ser abastecido a cada 4 dias. Entregar a carteira de motorista, documento do veículo, aí pegar o ticket, aí quando estiver retornando de lá, faz o abastecimento no posto só para brasileiro, né? Porque lá tem o posto que só é a gasolina mais barata, mas só eles podem usar. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Chegamos à divisa entre os dois países. Do lado brasileiro, o busto de Dom Pedro I lembra a independência do Brasil. Do lado venezuelano, Simão Bolívar, o libertador da América Espanhola. A partir de agora, todo cuidado é pouco com a truculenta Guarda Nacional. Bem na divisa entre o Brasil e a Venezuela está o posto onde os brasileiros têm permissão de abastecer. Daqui os pampeiros seguem por uma estrada vicinal com a gasolina que é contrabandeada para o Brasil. A estrada também é conhecida como Transpampeira ou Transmuambeira. Os caras têm
e quer fugir, que tá alguma coisa lá dentro que não pode passar aqui, aí passa por aí. Aí tem aquela estrada ali que eles descem por lá. Do jeito que entrou aqui, sai lá do outro lado. Para o transporte do diesel, os caminhoneiros viajam apenas com o cavalo mecânico do caminhão, em geral com tanques superdimensionados. Quem não aceitar o pedágio extra, cobrado pela Guarda Nacional, o jeito é esperar horas nas longas filas. A gente chega aqui, passa de manhã para meio-dia, passa às vezes o dia todo. O problema do venezuelano é dinheiro. Aí quem tem dinheiro entra 4, 5 vezes por dia. E quem não tem, às vezes, não chega nem a abastecer. Com 10 mil, chegar lá e dá e pronto, só faz entrar. Mas o meu tanque não compensa, 60 litros, vou dar 10 mil, ele não compensa. Recentemente, o TRF da Primeira Região negou a absolvição de um homem preso em flagrante por contrabandear combustível da Venezuela, na fronteira de Roraima. Ele transportava 155 litros de gasolina armazenada em 2 tanques adulterados do veículo. O réu pediu que fosse aplicado o princípio da insignificância, mas a terceira turma não concordou. O desembargador federal Ney Belo foi o relator do caso. O tribunal entendeu, na verdade, que em casos de contrabando, onde a internação do produto é proibida, não se discute apenas o não pagamento do imposto, nesses casos não é possível acolher o princípio da insignificância. Ou seja, não é a quantidade de produto importado que entrou no território nacional que tem relevância para a condenação ou não, mas o fato de ser um produto proibido que não poderia ter chegado ao solo brasileiro daquela maneira. E os casos continuam. Os próprios órgãos oficiais brasileiros reconhecem não ter estrutura suficiente para combater o contrabando na extensa fronteira seca entre os dois países. Com certeza, é muito aberta aqui. Sim, a gente anda 200 e tantos quilômetros e às vezes não encontra um posto da Polícia Rodoviária, Federal ou qualquer outra polícia. Nosso espaço de educação corporativa, o assunto é administração pública e direito administrativo. Confira. Olá, meu nome é Roger Aguiar e aqui na Unicorp, Universidade Corporativa da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ministro, dentre outros cursos, um que trata sobre o assunto administração pública. Entendo que esse tema ele é bem interessante, bem atual, e interessa a todos nós, cidadãos. Quem estuda direito administrativo, os profissionais e aqueles que se dedicam a fazer doutrina em direito administrativo, eles costumam afirmar que, do ponto de vista sociológico, existem 2 grandes setores onde atuam dois grandes elementos sociais. Um primeiro setor chamado de setor que se observa uma atuação muito forte do Estado. E o segundo setor é o setor que se observa a atuação muito forte do mercado. Existem outros desdobramentos, mas eu gostaria de destacar que o exercício da cidadania depende também do conhecimento geral da população de como o primeiro setor atua na sociedade. Então, nós, cidadãos, temos o direito, e até, penso eu, seria assim uma espécie de dever, conhecer como que a administração pública pode influenciar na nossa vida diária. Nesse sentido, então, que nós ministramos um curso denominado Conhecendo a Administração Pública. Tá? Para finalizar, em linhas gerais, nós podemos afirmar que, ao estudar a administração pública, podemos estudá-la como uma estrutura, mas também podemos estudá-la como uma atividade. Então, a administração pública, em certo sentido, é vista como uma estrutura. É ali que nós conhecemos os órgãos públicos, conhecemos as pessoas que atuam nesses órgãos públicos, conhecemos as entidades públicas, os departamentos, uma visão geral da estrutura administrativa.
E em outro sentido, neste curso também ministramos a ideia da atividade administrativa. Então é ali que conhecemos como que se processa a lógica de atuação da administração pública, os atos administrativos, os serviços públicos, processos e etc. Então, esse tipo de conhecimento é muito importante e é por meio dele que exercemos também um aspecto de direito fundamental importante a respeito da cidadania. Então, fica aqui a nossa mensagem e também o nosso estímulo para que mais e mais pessoas se interessem também por aprender este tema. Tá bem? Grande abraço e até o próximo encontro. Vamos a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. No Distrito Federal, a Justiça entendeu que o atraso no repasse de recursos do FIES não pode impedir a matrícula de estudante. A decisão foi tomada após a análise de mandado de segurança impetrado por estudante contra ato do reitor da Unip, que impediu sua matrícula ao argumento de que a aluna estava inadimplente. Ao analisar o caso, o juiz federal Urbano Leal Neto destacou que o estudante não pode ser prejudicado por fato pelo qual não teve culpa. Ainda segundo o magistrado, o estudante comprovou ter quitado os 50% referentes à sua participação nas mensalidades. Na Bahia, a Justiça Federal condenou, por ato de improbidade administrativa, o ex-prefeito de Uauá, 2 membros da comissão de licitação do município e 3 empresas participantes da licitação para a compra de ambulâncias. Na ação, o Ministério Público Federal esclarece que o município firmou convênio com o Ministério da Saúde, pelo qual recebeu R$ 48 mil para a compra das ambulâncias. Ocorre que a auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, verificou superfaturamento na licitação, além de fraudes envolvendo os licitantes. Por essa razão, todos os envolvidos foram condenados e estão impedidos de contratar com o poder público. Depois do intervalo, eu converso com o juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aposentado, Tourinho Neto. O assunto, PEC da Bengala. Até já! A Câmara dos Deputados aprovou no mês de março a proposta de emenda à Constituição que aumenta de 70 para 75 anos de idade a aposentadoria compulsória para ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores. A PEC receberá nova redação e depois vai retornar ao plenário da Câmara para votação em segundo turno. A discussão divide opiniões no Judiciário e no Legislativo. Vamos ouvir agora o que pensa o juiz aposentado Tourinho Neto a respeito desse assunto. Bem-vindo ao Inteiro Teor, doutor Tourinho. O prazer é todo meu, Vera. Sempre que precisar de dar uma maior informação ao nosso público, eu estarei pronto para isso. O senhor foi, diríamos assim, uma vítima da compulsória em abril de 2003. O senhor foi obrigado a se aposentar. Como é que foi isso? É o que se chama vulgarmente a expulsória, né? Então, eu saí no dia 1º de abril de 2013, após 42 anos de juiz. Senti. Depois de tantos anos, quase meio século, julgando, né? Para deixar de julgar, mas, na verdade, eu consegui contornar e hoje estou advogando e estou gostando. Agora, doutor Tourinho, o juiz no auge, né, de toda a experiência que ele teve, a experiência jurídica, no momento que ele está, digamos, apto para julgar com mais qualificação, acredito, ele é obrigado a se aposentar. Como o senhor vê essa medida? Olha, eu sou a favor do aumento de idade para a aposentadoria, sem dúvida alguma. Um ponto comum que todos não podem contrariar é que hoje, a rigidez mental do servidor público aumentou muito, né? Antes, com 50 anos, já se falava em velho, né? Depois, não, a medicina, os exercícios, né? Isso foi aumentando a complexidade do tema. Portanto, por isso, não. Hoje,
o juiz ou funcionário, servidor público, que chega aos 75 anos, está apto para continuar na sua função. Agora, os contrários a esse aumento da idade, eles alegam que, por exemplo, o juiz ou o desembargador ou o ministro, ele não tem conhecimento como os cybercrimes, as células-troncos, então parece que só uma renovação traria isso. É meio absurda essa tese, você não acha? Totalmente absurda. Olha, há anos atrás, a concubina não tinha direito nenhum. Não houve mudança nenhuma no Supremo e depois, o próprio Supremo, com aqueles juízes já antigos, deram o direito à concubina. Portanto, não é isso. Aquele que é conservador, que sempre pensa retrógradamente, não vai mudar. Mesmo que chegue aos 70, 75 anos. Não é isso. O juiz retrógrado, o juiz conservador, ele não muda. Portanto, ele vai, em qualquer idade, ele vai ao Supremo, ele vai ao STJ com aquela concepção que ele sempre teve para julgar. Portanto, isso não é problema nenhum. A defesa do aumento, né, dos 70 para os 75 anos é justamente a renovação do judiciário. Entrariam os juízes mais jovens, haveria uma abertura. Como que o senhor vê essa questão jurídica? Tem juiz jovem, que, como eu disse, é retrógrado, pensa como velho. Portanto, eu acho que isso é uma bobagem afirmar isso. A renovação, nós temos o 5º Constitucional, e que hoje muitos são contra o 5º Constitucional, que é para arejar os tribunais. Olha aí. Então, isso não é problema nenhum, quer dizer, de arejamento de jurisprudência. Entra advogado, olha, que é uma tristeza como jogador, e foram bons advogados. Portanto, isso não é problema, questão de arejamento da jurisprudência. Os estudos hoje, a divulgação pela internet dos problemas atuais, isso vai realmente fazendo com que o juiz vá se modificando. Veja a célula-tronco, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo. Foram novos juízes no Supremo que fizeram isso? Não, foram os antigos. E que o judiciário saiu na frente do legislativo com decisões favoráveis. As questões todas. A adoção por casal gay. Então, essa própria composição do Supremo que admitiu isso, sem necessidade de que chegassem novos ministros mais jovens para arejar o Supremo. Agora, a gente sabe que essa aprovação só foi possível por uma rebelião do PMDB, porque como o Palácio do Planalto é contra a medida que vai onerar os cofres públicos, e tem outro fator político, que a presidente Dilma nomeará 5 novos ministros para o Supremo. Então, para tirar esse poder de nomeação, o PMDB e alguns segmentos da base aliada foi lá e aprovou justamente para contrariar o Palácio do Planalto. Como o senhor vê essa ingerência política num fator tão importante que interfere em outro poder? Isso sempre existiu e existirá. Agora, a gente não pode dar fôlego a isso. Porque os que querem a PEC que aumente a idade de 75 anos, para que a presidente não nomeie 5 presidentes. Porque 5 ministros. Sim. Ela poderia nomear, se não fosse a PEC, esses 5 ministros. E que dizem que pode, inclusive, a influência política ser determinante no caso do Petrolão. Isso é uma ofensa. Exato. Isso é uma ofensa ao judiciário. Aquele que chega a ser juiz, é nomeado juiz, do Supremo, do STJ, não fica vinculado ao seu padrinho político, aquele que nomeou, aquele que lutou para que ele fosse para o tribunal. Não fica. Veja o caso do Joaquim Barbosa. O ministro Toffoli saiu de uma turma para outra, que vai julgar o Mensalão, e disse, ele vai para lá, foi para lá para poder proteger os
os acusados, isso não existe no judiciário. Nesse caso, há quem levante porque ele sempre foi ligado ao PT. Então, tem casos em que o ministro pode se, digamos assim, não posso julgar, estou impedido de julgar no caso do ministro Toffoli. Não, ele foi lá e quer julgar. Isso não. Você acha que não tem? Não tem. É porque ninguém conhece, na verdade, o político não conhece as entranhas do Poder Judiciário. Isso pode acontecer no Legislativo? Pode. A gratidão, o juiz, o advogado que vai para o Supremo, ele não tem de dar gratidão, agradecer a coisa. Agradece e pronto. Mas não para ficar como julgando para pagar aquele ato que o nomeou para ministro. Isso é balela. Pode acontecer com o outro e olhe lá. E nós vimos nos julgamentos anteriores aí que não houve isso. O ministro Celso de Mello com o ex-presidente Collor também, se fosse o caso? Se fosse o caso, o Marco Aurélio, aliás, Marco Aurélio não julgou. Então, agora, a própria escolha dos desembargadores, dos ministros, enfim, desses cargos, tem que ter a anuência do Palácio do Planalto. Isso não dá uma... O senhor acredita que não dá, então, uma interferência? A vinculação daquele que foi... De ficar agradecido. Puxa vida, essa presidente me apoiou, então eu vou votar sempre naqueles casos que ela tem interesse. Não tem isso, não. Agradeceu, está agradecido, muito obrigado. Não existe isso, não. Então, o senhor, embora tenha saído pela compulsória, o senhor defende que haja esse aumento? Eu acho que sim. Mas não é só para os ministros dos tribunais superiores. Não. Se é questão de rigidez mental, que hoje o indivíduo vai ficando com dificuldade para a vida depois dos 65, dos 60, dos 70, não existe mais. Então é para todo funcionário. Aquele que completar 70 anos e quiser continuar no serviço, continua. Tem todas as condições. Tem todas as condições. E o senhor, quando se aposentou, o doutor Torinho tinha uma frase que ele dizia que ele não queria virar jaquê. E o que vem esse jaquê? O senhor acabou virando jaquê ou não? Não, jaquê é um negócio terrível. É o jaque, né? Já que a gente fica dentro de casa, a mulher trabalhando, a mulher sai, telefona. Já que você não está fazendo nada, vá ali no supermercado, compre uma dúzia de ovos, compre um coentro, não sei o quê. E aconteceu comigo. Eu tirei férias e minha mulher estava trabalhando. Aí estava em casa, descansando, assistindo filme, bate o telefone. Era eu. Diga, César, o que você quer? Vá ali no supermercado e compre uma dúzia de ovos, coentro, cebolinha. Muito bem. Troquei de roupa e fui lá no supermercado, que é perto de casa. Mais tarde, eu esqueci que você deve comprar manteiga. Oh, meu Deus. Eu olhei assim, talvez seja no primeiro dia. Quando chegou no segundo dia, a mesma coisa. Eu vim aqui ao tribunal, estou desistindo de minhas férias, vamos prorrogar esse negócio para quando minha mulher tiver férias, porque aí não tem esse problema. É o Jaque. Já que você não está fazendo nada, vá trabalhar. Agora, a sua expectativa, então, agora que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que volte nesse segundo turno e seja aprovada, então, a PEC da Bengala. Que já é um nome sugestivo e pejorativo. Quer dizer, quando eu pego da bengala, porque o sujeito ataca quieto, não pode andar direito, toma a bengala aqui, meu filho, vai andando. É pejorativo, né? Mas pegou. É como esses nomes dados pela Polícia Federal, as operações, né? Que são criativos. Tem umas criativas, né? Tem outras que a gente não entende. Mas são criativas. Tá bom, doutor Torinho, obrigada pela sua participação no Inteiro Teor. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.